Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, professor Cid Marques, estamos trabalhando a parte de informática. A gente fez um primeiro bloco onde você viu a parte de hardware, só o mínimo necessário, aquele bem enxuto para que você possa trabalhar a parte do sistema operacional. Agora a gente começa a falar de software, ou seja, já indo na direção do sistema operacional Windows que é cobrado na sua prova, ok? Então o que eu tenho aqui, ó, nesse segundo bloco, a gente vai trabalhar com o software e o que é importante que você saiba? Todo software, ele é nada mais do que uma programação. Então, quem desenvolve um software, ele pega uma necessidade em específico. Vou dar um exemplo, um editor de texto como o Word que vai ter na sua prova, ele obviamente foi construído para atender a necessidade do usuário. Ele é um software. Você tem diversos tipos de software e cada software atende uma necessidade diferente. Você tem software de aplicações, que é o caso do Word, do Excel. Você tem software do tipo sistema operacional, que é o caso do Windows. Você tem softwares utilitários, como vai ser perguntado na sua prova, dentro do Windows você tem uma série de utilitários, como por exemplo, aquele, você deve lembrar dele, que se chamava desfragmentador de disco, hoje já não se chama mais, hein? É uma das novidades do Windows. Ele se chama otimizar unidades. Esse é o tipo do software chamado utilitário, aquele que ajuda você a arrumar alguma coisa no computador, fazer com que ele volte a funcionamento normal. Então você tem aplicativos, você tem utilitários, você tem acessórios, você tem os sistemas operacionais e no caso do Windows, ele se enquadra dentro da categoria de software, sistema operacional. E olha aqui a categoria dele, ó. Olha como que eu fiz um mapinha aqui para você entender como que isso vai funcionar, tá? Acompanha aqui no quadro para mim e vocês vão observar o seguinte, ó. Lá na parte de hardware, a gente falou que o hardware ele trabalha em função do software. E aqui você tem aquilo que a gente chama de firmware. Esse termo firmware, ele vai aparecer na sua prova quando, por exemplo, estiver citando um software que vem gravado dentro da parte de hardware. Lembra que nós falamos da placa-mãe lá no primeiro bloco? O que acontece? No primeiro bloco, a placa-mãe era só um gerenciador de energia, só que quando ela começa a receber os seus recursos para que possa trabalhar, aí começa a mudar a característica. Então o primeiro software que vai na placa-mãe, que vai junto em um dos componentes da placa-mãe, é chamado de firmware. Esse termo representa um software que já vem gravado de fábrica e que você não acessa, você não muda ele, você não faz alterações nele, ele já vem gravado de fábrica. Professor, me dá um outro exemplo disso. Olha, o controle remoto da sua TV, ele tem um firmware. A calculadora que você usa no seu trabalho tem um firmware. O joguinho que você deu para o seu filho tem um firmware. O videogame, qualquer aparelho eletrônico tem um firmware, porque para que ele funcione precisa ter alguma coisa gravada nele, senão como é que ele vai saber? Só a parte elétrica não funciona. Então ele precisa ter um conhecimento, claro que conhecimento quando a gente fala é em relação ao software, onde ele tem as instruções necessárias para que ele possa fazer o trabalho dele, ok? E aí, ó, essas instruções é um mapinha, a gente vai vindo para cá, ó, elas vão determinar como que o hardware trabalha. Aí isso tudo fica armazenado dentro daquilo que a gente chama de chip, ou seja, todas as placas elas têm um chip onde você guarda essa informação e esse chip é extremamente necessário. E aqui, ó, a gente usa o termo ROM para concurso público e vai aparecer com certeza esse termo na sua prova. A memória ROM é aquela que representa o chip onde todo o firmware está gravado. E aí esse chip, ele vai ter uma conexão com a parte lógica do seu computador. Essa parte lógica é o sistema operacional controlando tudo isso. Então, quando você liga o computador, você deve acompanhar, ele liga, antes de carregar o sistema operacional, ele passa alguma coisa escrita, tipo bem rápido, como se estivesse fazendo testes de alguma coisa. Na verdade, é essa memória ROM trabalhando, porque ela vem gravada de fábrica e ela executa exatamente isso daqui, ó, BIOS e POST. O que seria o BIOS e POST? O BIOS, ele identifica cada um dos componentes. Placa-mãe, processador, memória como componentes obrigatórios, que foi o que a gente viu no primeiro bloco, tá? Aí depois que ele identificou cada um desses componentes, ele testa esses componentes, ou seja, o POST é exatamente o teste desses componentes. É por isso que quando você liga o computador, passa tudo aquilo, um monte de coisa escrita na tela, ele está testando cada uma das peças. A partir do momento que está ok, ele te dá a possibilidade, através desse tipo de memória chamado CMOS,
que você faça a alteração daquilo que a gente chama de setup. O que é o setup? O setup é você, agora é você, hein, configurando o computador para que ele possa trabalhar do seu jeitinho. Então você vai falar para ele através do setup, olha, eu quero que você destine mais memória para isso, menos memória para aquilo. Eu quero que você comece a carregar o sistema operacional por esse disco. Eu quero que você determine que o resfriamento do computador seja feito dessa maneira. Ou seja, é a configuração. Setup sempre vai estar relacionado à configuração do seu computador. E isso você acessa. Sabe qual é o problema que você vai encontrar aqui, ó? Tanto o BIOS quanto o POST, ele representa a memória somente de leitura. Lembra que nós falamos que aqui, ó, ele vem gravado de fábrica e não recebe nenhum tipo de alteração? Só que essa memória do tipo setup, ele recebe alteração. Você entra lá e faz alteração. Significa que para que isso funcione, você tem que ter uma bateria. Essa bateria, aqui, ó, chamada bateria de lítio, ela vai manter essa memória energizada o tempo todo. Professor, vamos fazer um comparativo para a gente entender melhor. No primeiro bloco eu falei da memória RAM, agora eu estou falando da memória ROM. Característica de cada uma delas para você interpretar. A memória RAM, ela é gravação e leitura. O processador guarda nela resultados, depois lê os resultados dela. Ficou claro? A memória ROM vem gravada de fábrica, você só lê essa informação. Então essa é a primeira diferença entre elas. Segunda diferença, a memória RAM ela é volátil. A memória ROM é não volátil. O que isso quer dizer? A memória RAM, enquanto o computador está ligado, tem energia. Então ela guarda toda a informação que está lá. É a mesma coisa que você está trabalhando com Windows o tempo todo e tudo que tem na sua tela está guardado na memória RAM. Desliguei o computador, ela perde todas as informações, ela zera, ela esvazia. A memória ROM eu posso desligar que não tem problema nenhum, porque ela não vai perder, ela é não volátil. Só que o setup fica dentro da memória ROM e ele é volátil, por isso que precisa da bateria, para que ele se mantenha carregado o tempo todo. A partir daí, o seu computador está pronto para começar a trabalhar, pronto para começar a buscar as informações. E olha o termo que você vai ter na sua prova que isso começa a cair em relação ao sistema operacional. Boot. Boot representa a inicialização do sistema, é onde o computador começa a buscar todas as instruções básicas do Windows para que ele carregue na tela e comece a aparecer para você. Deu para você entender? Então o boot, quando aparecer na sua prova, sempre representa inicialização do sistema operacional. E quem dá o start para que o boot comece? É o setup, que já rodou depois do CMOS, depois do POST, depois do BIOS, ou seja, a memória ROM, por regra, tem sequência obrigatória. Ela tem que passar por cada uma dessas etapas até chegar no boot. Se não passar por todas as etapas, o computador não liga. E a memória RAM, professor? RAM vem de Random Access Memory, ou seja, memória de acesso randômico. E esse randômico, para facilitar para você, é aleatório. Significa que eu posso gravar a hora que eu quiser, ler a hora que eu quiser. Gravar em um determinado momento e não ler mais. Eu posso gravar e ler 2, 3, 4 vezes, ou seja, ele é aleatório, como o próprio nome diz. Diferente da memória ROM, que ela tem leitura numa sequência obrigatória. Deu para você entender? A partir daqui, ó, o boot trabalhando, ele vai buscar o sistema operacional. Quem é o sistema operacional da sua prova? O Windows 10. Então agora a gente já tem o hardware pronto, funcionando, com toda essa parte de inicialização aqui já executada e o sistema operacional começa a carregar. O que eu preciso que você entenda? Que o sistema operacional da sua prova é o Windows. E esse Windows, ele tem uma característica. Quando ele foi construído pelo fabricante, o desenvolvedor dele é a Microsoft, e a Microsoft fez uma construção de uma programação que, poxa vida, ela investiu muito dinheiro, ela gastou muito tempo para fazer isso. Então, qual é a característica? Ela pegou esse núcleo do programa, do sistema Windows 10 ou de todas as versões, e ele fechou. A gente costuma dizer que o núcleo do Windows é fechado. Esse núcleo, às vezes, aparece com o nome de kernel. Quando aparecer esse nome aqui na sua prova, ó, kernel, ele está se referindo ao núcleo do sistema operacional. Então, por característica, a Microsoft
todos os softwares dela, seja o Windows, seja o Word, seja Excel, seja os programas de navegação, seja os antivírus, não importa, todos os programas da Microsoft são fechados. Então, o kernel fechado, por isso que a gente dá o nome de software proprietário. Ficou claro para você? Professor, mas qual é o tipo do software que não é proprietário? Aquele que, quando você adquire, ele vem aberto, que você pode fazer alterações na programação dele. Mas por que alguém faria um software aberto para perder isso daí? Na verdade, existem organizações, como por exemplo o LibreOffice, não está no seu edital, não está na sua prova, a gente não vai estudar ele, tá certo? Mas o LibreOffice é um software que ele é aberto. Eu posso baixar ele no site do LibreOffice, ele vem gratuito e eu posso fazer alterações, significa que o kernel dele é livre. E a gente costuma falar que a diferença de um software proprietário para um software livre é que o software proprietário, que é o caso do Windows, ele é completamente fechado, não recebe nenhum tipo de alteração. Já o software livre, que é o caso do LibreOffice, ele é aberto e recebe alteração conforme a sua necessidade. Deu para você entender? A partir daqui, ó, característica do sistema operacional. Lembra que eu falei no primeiro bloco que ele é controlador? Olha as coisas que ele controla, ó. Os aplicativos e utilitários do sistema. Ele controla aplicativos de escritório, como é o caso do Word e do Excel. Ele controla softwares utilitários, como eu citei o exemplo, por exemplo, do desfragmentador de disco, que agora no Windows 10 se chama otimizador de unidades. Não esquece. Ele também faz a interação com os drivers. Lembra que eu citei esse nomezinho lá no primeiro bloco para você? Ó? Drivers são os programas de controle de cada um dos componentes que você adicionou à placa-mãe. Todos os componentes adicionados precisam de um programa de controle e quem faz esse controle é o Windows, tá certo? Ele faz o controle daquilo que a gente chama de interrupções, que são instruções internas da placa-mãe que o processador também tem que trabalhar e o Windows faz esse tipo de controle. E ele faz o gerenciamento de memória, em que momento que tem que gravar, em que momento que tem que ler, como que tem que fazer esse processo. Então essa é a função principal do sistema operacional, fazer todo o controle físico e lógico de tudo aquilo que você está trabalhando. Por isso que ele é chamado de controlador coletivo. Ficou claro? Aqui na próxima tela, a gente vai trabalhar o seguinte, ó. Aqui eu já falei sobre software proprietário livre, no caso do Windows, né, ele é bloqueado, tá vendo? Ele é completamente bloqueado, e aqui o software livre, ele é aberto. Só uma dica para você, no seu edital não está escrito qual é o navegador que vai ser perguntado. Só está falando sobre navegação, você concorda? Significa que a banca deixou em aberto sobre o que ela pode perguntar para você. Olha o que tem no seu Windows 10. Ele tem 2 navegadores. Quais são? O Internet Explorer mais o Microsoft Edge. Os dois são nativos, só que por padrão só o Edge que trabalha. O Internet Explorer fica lá guardadinho para suprir uma necessidade qualquer. Os dois, sendo da Microsoft, são softwares proprietários, significa que eles têm núcleo fechado e não podem ser alterados. Só que eu posso muito bem baixar um outro navegador, como o Mozilla Firefox. Como não está citado no seu edital qual é o navegador que vai ser cobrado, pode sim acontecer de termos uma pergunta sobre o Mozilla Firefox. E o Mozilla Firefox é um software livre. Nesse caso, ele se enquadra nessa categoria. Ele é aberto e pode receber alterações. Deu para você entender? Vamos adiante, ó. Aqui, o termo que eu me preocupo, ó, copyright. Esse termo se refere, quando a banca cobra, se refere ao software proprietário. Parece estranho, ela vai dando várias nomenclaturas para falar sobre a mesma coisa. Ele poderia falar sobre kernel fechado, sobre núcleo fechado, sobre software proprietário ou sobre copyright. Todos eles representam a mesma coisa, aquele software que não pode receber alteração. Já o software livre, ele recebe o nome de copyleft. Como no seu edital não tem indicação direta de nenhum software livre, a gente não vai se preocupar tanto, mas é importante que você saiba que o copyright representa o software proprietário e o copyleft o software livre, ok? Aqui, ó, software de programação, que eu já disse para você que é aquele que é base, né? Aqui um detalhezinho que é importante que você saiba, que um software de programação, ele é chamado de baixo nível.
Quando você tem um software de baixo nível, é ele que é utilizado para fazer a construção de qualquer outro software. Ou seja, o sistema operacional, os aplicativos, os utilitários, os acessórios, todos eles são feitos através do software de programação. Então, o software de programação é o ponto de partida para que você construa qualquer coisa que vai ser utilizada por nós, usuários, ok? Vamos lá, ó. Sistema operacional, caso, exemplo, Windows. Ele faz gerenciamento de memória, impressora, teclado, outros, ou seja, o sistema operacional é aquele nosso amigo, né? É aquele que vai fazer a interação, a gente chama de interface entre o usuário e a máquina. É ele que vai interpretar o que eu quero e o que a máquina pode apresentar para mim. A tendência é que daqui para frente, o Windows 10, ele te apresente resultados sensacionais, muito diferente daquilo que a gente tinha no Windows 7, tá? Porque a experiência dele é muito melhor, a Microsoft vem melhorando muito isso e a gente vai ver daqui para frente, ok? Aí tem lá, ó, software de aplicação, exemplo, editor de texto, nosso Word 2016 que vai cair na sua prova, o Excel 2016, que é o editor de planilha que vai cair na sua prova também. Então, todo software de aplicação, ele representa isso. Como base, para você associar, memorizar isso, todo software de aplicação cria arquivos. O Word cria arquivo, o Excel cria arquivo, o WordPad do Windows cria arquivo, o Paint do Windows cria arquivo, o bloco de notas do Windows cria arquivo, todos eles são softwares de aplicação. Deu para vocês entenderem? Aí eu tenho aqui, ó, softwares utilitários. Esses aqui são importantes e caem toda hora em prova, tá? A VUNESP adora perguntar sobre utilitários. Como que vai funcionar isso? Você tem o otimizador de unidades, você tem o limpeza de disco, você tem o MS Config, você tem o Regedit, são todos softwares utilitários da Microsoft, fazem parte do sistema operacional e a gente vai ver individualmente cada um deles aqui, tá certo? Então, utilitários sempre estão associados à manutenção do computador, ok? E aqui eu tenho, ó, requisitos. Isso daqui eu fiz questão de ir no site da Microsoft e pegar qual é a passagem entre o hardware e o software. Então você está numa situação onde você comprou o seu computador e você quer instalar o Windows nele. Aí o Windows vai falar assim, eu posso ou não posso ser instalado nessa máquina. Neste caso, para você poder instalar o Windows 10 na sua máquina, você precisa processador de pelo menos 1 GHz. Esse 1 GHz, ele representa 1 bilhão de pulsos elétricos por segundo. Lembrando do nosso primeiro bloco, que a placa-mãe, quando ela faz aquela troca da energia por pulsos elétricos, exatamente essa medida aqui, ó. Quantos pulsos elétricos por segundo que ela está fazendo? Nesse caso, 1 bilhão de pulsos elétricos por segundo, que representa 1 GHz. Nesse caso, se você tiver um processador menor do que isso, você não vai conseguir instalar o Windows 10. Se o seu processador for igual ou superior a isso, ele vai deixar você instalar o Windows 10. Professor, hoje se eu comprar um computador na loja, corre o risco dele ser menor do que isso? Muito difícil. O que ocorre é quando você tem um computador mais antigo na sua casa e você pretende formatar ele, zerar ele e começar de novo com o Windows 10. Aí sim corre o risco de você ter um computador com processador menor do que isso. Memória RAM. Aqui é importante você lembrar que nós temos aquela configuração. Quando você tem o seu processador de 32 bits, ele pode chegar até 4 GB no máximo, tá? E se o seu processador for de 64 bits, aí você pode ir até 2 TB sem problema nenhum no caso do Windows, tá? Mas o Windows exige um mínimo, ou seja, 1 GB quando o seu processador for de 32 bits. Que é aquilo que a gente estava falando lá no primeiro bloco. Você tem que olhar para o hardware para entender o que o software exige de você, tá? E se você tem um processador de 64 bits, ele exige que você tenha pelo menos 2 GB. Olha o caso aqui, ó. O processador de 32 bits, ele exige pelo menos 1/4 da capacidade total dele. Ou seja, não dá para você brincar com o processador e pouca memória para fazer a instalação. E todo mundo tem o hábito de dizer o seguinte: meu computador está lento, eu vou colocar mais memória. Quando você coloca mais memória, você faz seu computador ficar mais rápido? Não. Ele pode liberar o processo de transmissão de informação para que ele fique mais rápido, mas a velocidade do seu computador está aqui, ó. Isso determina a velocidade, isso você não muda, a não ser que você troque o processador. Se você trocar o processador, você consegue atingir velocidades maiores. Fora isso, você não aumenta a velocidade colocando mais memória. Você libera para que o computador trabalhe mais rápido, só isso, tá? Outra coisa, ó, espaço em disco, lembrando que isso daqui representa o seu HD.
Quando ele fala que você vai instalar o sistema em 32 bits, ó, agora não é o processador, é o sistema operacional. Lembra que eu falei que você tem o processador e você tem o sistema operacional. Ele está falando, se você for instalar o sistema de 32, você precisa de 16 GB. Se você for instalar um sistema operacional de 64, você precisa de 20 GB. Sabe quantas vezes isso já caiu em prova? Umas 4 ou 5 vezes. Sempre fazendo aquela confusão, lembrando que a VUNESP trabalha com 5 possibilidades. Aí ele elabora um enunciado onde ele te pergunta qual é a exigência mínima para você fazer a instalação num sistema operacional de 32 ou 64 bits. E aí cabe a você escolher entre as opções qual que é a mínima, 16 ou 20 GB. Nada além disso, tá? A última vez que caiu isso em prova, ela perguntou sugerindo até 64 GB de espaço em disco, ou seja, não é isso, é 16 ou 20 GB, dependendo do sistema operacional que você vai instalar. E placa gráfica, essa daqui é a placa de vídeo. Detalhe, quando você vai instalar o Windows 10, ele exige que você tenha uma placa de vídeo de qualidade, porque tudo que ele exibe com qualidade. Então você precisa também de uma placa chamada DirectX 9 ou superior, né? Qualquer placa além disso, ela consegue fazer a instalação. Se a sua placa for menor do que isso, não vai conseguir. E olha aqui, ó, tela 800 por 600. Quando você fala em tela, você está pensando o seguinte, ó, 800 por 600, ou seja, você tem linhas e colunas com essa quantidade de pixels. Esses termos pixels representam a quantidade de pontos luminosos em cada tela, onde você vai gerar qualidade. Menos do que isso, o sistema operacional Windows não instala. Ficou claro para você? Agora a gente fechou, hein? Toda a parte de hardware, as exigências mínimas para que seja instalado o sistema, o que é o sistema, e a gente parte para instalação, só que isso a gente vai fazer no próximo bloco, ok? Por enquanto é isso. Obrigado, até o próximo bloco.